mensagem chegando, valeu mesmo, hein, gente? Guilherme, o próprio Guilherme mandou aqui, ó, o Lucas pode ser considerado melhor que o Oscar nessa volta, Renan? Fala, pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo também está nas semifinais. Olha, os 4 grandes prometem uma reta final de Paulistão. Vamos falar do tricolor paulista, que mais uma vez usou 3 zagueiros e com dificuldades, é verdade, mas venceu. Venceu o Novo Horizontino dentro de casa e avançou. Vamos falar de tudo isso? Teve polêmica também. Depois, e coincidentemente, as mesmas semifinais daquele ano. Vamos falar muito sobre o futuro, mas falando sobre o jogo que terminou agora no Morumbis, vitória com atuação coletiva ainda abaixo do que o São Paulo tem potencial para apresentar e já apresentou, por exemplo, naquele clássico com o Corinthians, mas merecida. Não dá para dizer também que sofreu muito e o privilégio de ter jogadores do nível que o São Paulo tem é que eles podem, num momento, transformar o jogo em algo mais simples. A gente viu agora ali a jogada do gol e ela parte primeiro da boa participação do Enzo roubando a bola. Sim. Depois do Oscar, que faz o lançamento, e ele faz o lançamento porque sabe que o Lucas tem condição de chegar, e o Lucas servindo o Caleri, quer dizer, os 3 peças ofensivas do São Paulo combinando muito bem. Acho que o Zubeldia tem que trabalhar daqui para frente para que essas combinações possam acontecer mais vezes e com mais naturalidade, porque o São Paulo tem uma possibilidade de contar com jogadores de um nível, especialmente Oscar e Lucas, que quantos times tem no Brasil, né? Então, acho que o torcedor que espera mais o São Paulo tem razão em esperar mais, porque o São Paulo pode oferecer mais. Agora, como era um jogo traiçoeiro, jogo único, em que o São Paulo, inclusive, foi eliminado ano passado, aliás, o São Paulo vinha de 2 anos de eliminações nessa fase contra times de investimento muito inferior e nos pênaltis, eu acho que fica aquele respiro de alívio. Porque por mais que seja dolorido ser eliminado num clássico, ok, pode acontecer. É menos pior, não moralmente para o torcedor, mas como avaliação do desempenho no campeonato. Então agora é projetar o que vem pela frente, mas eu acho que o São Paulo tem um caminho, pensando na temporada como um todo, para melhorar, para evoluir. Por enquanto, bastou para chegar à semifinal. Passou um calorzinho também e pensando ainda nos últimos anos, é claro que o torcedor já chega com aquele trauma de chegar nesta semifinal de Campeonato Paulista. Vitor Birner também conosco esta noite aqui neste Linha de Passe. Birner, um beijo para você, muito boa noite. São Paulo classificado para a semifinal. Os 4 grandes do estado, né, classificados, o que é bom para o campeonato. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Desculpe, boa noite a você, Jean, Bertozzi, aos fãs do esporte. Nenhum tomou gol, né? Dos 4 grandes. Os 4 passaram com seus sistemas de marcação evitando os gols adversários. Só não concordo muito contigo que o São Paulo passou sufoco. Calorzinho ali no primeiro tempo, não? Eu acho que dois chutes de fora da área. É isso. O São Paulo criou muito pouco. Acho que essa foi a grande dificuldade. Não acho que o São Paulo foi pressionado. O Novo Horizontino é um time que marca bem e hoje o seu treinador reforçou ainda mais o sistema de marcação. Vale lembrar que na fase de classificação, o Palmeiras tomou 10 gols, a Ponte 8, o Novo Horizontino 11. Foram as melhores defesas da competição, quando o Novo Horizontino vai jogar contra o São Paulo no Morumbi. O São Paulo com um esquema de jogo recém-implementado, porque o São Paulo passa a jogar com essa linha de 3 contra o São Bernardo. Até então, o São Paulo vinha tomando gols, estava com alguma dificuldade de construção, Zubeldia sendo criticado, o próprio técnico muito insatisfeito. O São Paulo faz um bom jogo contra o São Bernardo, quando sai o Luciano, entra esse terceiro jogador de frente. O São Paulo hoje ainda perde o Pablo Maia, que não tinha por causa da lesão no último jogo. Não tem um substituto no banco com a característica. O Alisson vai jogar de primeiro, entra o Marco Antônio para jogar de segundo, que é muito diferente. Era normal que o São Paulo tivesse alguma dificuldade. Eu acho que diante das circunstâncias, da pressão, porque o fato desses outros 3 grandes terem chegado às semifinais, isso pressionou o São Paulo hoje. Não dá para dizer que isso não significa nada, ainda mais com o treinador ameaçado. Então eu acho que... Com os 2 últimos anos. Os 2 últimos anos. Então eu acho que o desempenho do São Paulo não foi um desempenho elogiável. Tá. Que não dá para falar, olha, que jogo do São Paulo, mas eu acho que no primeiro tempo o São Paulo não correu riscos, também não ofereceu riscos. A melhor chance foi um lance que o Alisson toca a bola para o meio, que era a chance mais clara de gol, que não deu nem em finalização. E no segundo tempo, o São Paulo controlou bem o jogo. Podia ter essa jogada, né? Eu acho que no segundo tempo, o São Paulo controlou bem o jogo, fez 1-0. Podia ter feito 2. E acho que pro estágio de trabalho, por mais que isso possa parecer contraditório, jogando com 3 zagueiros na segunda partida, foi uma atuação ok.
não dá para elogiar, mas também não é para tecer grandes críticas. Pois é, o Novo Horizontino termina com mais finalizações no intervalo. Ainda assim, bom, tem mais um chute que tem uma boa defesa ali do Rafael e aí vai. Mas, Jean, boa noite para você. Boa noite. 3 zagueiros, o São Paulo entrando assim, imagino que o Zubeldia vai começar a utilizar o São Paulo com 3 zagueiros. Luciano no banco de reservas. Gostou? Não muito. Eu acho que, assim, do ponto de vista do que o São Paulo produziu, eu acho que ficou bem abaixo do que o time pode produzir. Bem abaixo. Do ponto de vista do que não sofreu, como disse o Birner, eu acho até que tá ok. Embora o primeiro tempo, se o jogo tivesse sido todo na tônica do primeiro tempo, aí teria sido uma partida muito decepcionante, porque é verdade que as chances do Novo Horizontino não foram tão claras na primeira etapa, mas você está falando de um primeiro tempo em que o Novo Horizontino finalizou 6 vezes, com 2 defesas do Rafael. O São Paulo só vai chutar a primeira bola aos 30 minutos do primeiro tempo e para fora, quer dizer, não consegue chutar nenhuma no alvo no primeiro tempo. Então eu achei um primeiro tempo muito abaixo, mas muito abaixo mesmo, né? Nos 2 aspectos, porque também, no fim das contas, o Novo Horizontino foi quem mais chegou, quem mais rondava a área, quem mais levava perigo. No segundo tempo, eu acho que a coisa mudou completamente. E não estou falando por causa do gol, que sai até num contra-ataque, né? E um contra-ataque que não era normal naquele momento, porque no segundo tempo o São Paulo tinha mais domínio, o São Paulo voltou com uma outra postura. Então, eu acho assim, estaria tudo muito ok se o São Paulo tivesse jogado da maneira que jogou o segundo tempo, aqueles minutos iniciais, antes mesmo do gol sair. Porque o São Paulo foi melhor no segundo tempo, desde o começo, pressionou, marcou mais alto. Acho que teve até uma postura diferente. Isso é um pouco estranho, né? A gente sempre imagina que o São Paulo, jogando no Morumbi com o apoio da torcida, e o pessoal da transmissão até destacava, né? Sim. A própria torcida acabou ficando um pouco abaixo do que a gente está acostumado a ver. E acho que muito pelo que se viu no primeiro tempo do time, um time meio omisso ali, meio parado, esperando as coisas andarem. E é um jogo de mata, né? Quer dizer, é um jogo único. Então eu acho que a postura no primeiro tempo foi muito abaixo. A do segundo tempo não tem o que discutir, porque como o Birner disse, não acho que você vai... ninguém esperava o São Paulo criando, né, milhões de chances, produzindo, triangulando, brigando, goleando esse jogo, até porque o Novo Horizontino é um bom adversário, é um adversário de Série A. Mas eu acho que a postura, e eu estou falando de postura não só do ponto de vista de como você se comporta em campo, mas do ponto de vista tático também, daquela marcação mais adiantada, tal, eu acho que isso poderia ter começado bem antes do que no segundo tempo. Léo, gostou do trio ofensivo do São Paulo? E você imagina que será assim agora o São Paulo com 3 zagueiros, o trio ofensivo ali com o Oscar, com o Lucas e com o Calleri e o Luciano no banco? Eu acho que claramente a ideia dele é ter os 3 zagueiros e aí isso não significa que ele vá ter um homem a menos no meio campo. Então o sacrificado tende a ser, sim, o Luciano. E acho que você tem que normalizar o fato de você ter jogadores desse nível no banco de reservas e que podem mudar jogos dependendo do que o jogo peça. E a torcida pede o Luciano, né, no segundo tempo. O Luciano é um jogador que tem carisma, que tem moral com a torcida. O que vai acontecer sempre o time está mal, Lúcia, isso aí não tem como não acontecer. Né? Com o jogador que é xodó da torcida, isso vai acontecer sempre. Agora, o treinador ele tem que pensar em como o time vai funcionar melhor. O ponto para mim a saída de bola do São Paulo hoje, mesmo assim com 3 zagueiros, com os 2 alas e os 2 volantes, ela não foi boa. E isso colocou pouco no jogo o trio ofensivo. Pense que quando o gol sai, com o Oscar vindo pegar a bola na intermediária defensiva. Né? E aí ele faz um lançamento brilhante. Foram vários momentos no primeiro tempo em que essa bola passou pelo ala, pelos 3 zagueiros, foi parar do ala do outro lado. Nem a primeira linha do São Paulo conseguia quebrar alguma linha de marcação. Então eu achei a construção do São Paulo morosa, lenta e abaixo do que pode ser também. Então, assim, acho a disposição ofensiva uma boa ideia. Mas a saída de bola tem que melhorar. E aí o que o Birner levanta, assim, outro Pablo Maia, não tem. Mas que coisa, né? Não tem. Isso. Mas dá pra gente colocar tudo no Pablo Maia. Assim, é muito triste que tenha acontecido de novo com ele. Vai ficar mais 4 a 6 meses fora. E isso é uma questão que o Zubeldia vai ter de aprender a lidar de novo. Sabe que Mas é só por ele? Eu acho que, não é assim, ele tinha estava encontrando um caminho e óbvio que para esse esquema
sistema, pelo que o Léo falou, o Pablo Maia era muito importante. E o Marcos Antônio, ele na Lazio não jogava muito por isso, porque ele não tem a capacidade de fazer esse mesmo trabalho que o Pablo Maia fazia. Então, óbvio que não é uma reposição à altura, pode ser que ele evolua, que ele consiga jogar melhor, mas, enfim, essa era a argumentação até para ele não jogar tanto na Lazio, né? Nunca chegou a ser titular lá. Então, acho que acaba sendo um problema muito grande neste sistema, né? Em que você vai depender mais de alguém com essa capacidade de criação, sair jogando e, sobretudo, acionar os caras na frente. Porque acho que a escolha dos três é completamente compreensível. Ontem a gente falou tanto do Corinthians, que, para jogar Garro, o Memphis e o Yuri Alberto, você vai ter que deixar mais um no meio-campo lá. Você não pode querer jogar num 4-2-3-1 com esses três e colocar mais um cara aberto, tá? Não dá. Eu acho que o discurso é mais ou menos o mesmo quando você tem Lucas, o Oscar e o Caleri. Sem o Pablo Maia, o que acontece? Tem um efeito dominó. Porque o Pablo Maia quando a gente fala de perseguição individual de marcação, o melhor jogador do meio-campo do São Paulo. E é um cara que tem o passe longo e a finalização de fora da área. Como o São Paulo não tem um outro primeiro volante... Mensagem chegando, valeu mesmo, hein, gente? Guilherme, o próprio Guilherme mandou aqui, ó. O Lucas pode ser considerado melhor que o Oscar nessa volta, Renan? O Lucas está melhor que o Oscar? Sim, sem dúvida. Para mim, o Lucas é o diferencial do São Paulo. É o jogador, repito, falei anteriormente, é o jogador que pode... Ele tem o poder de decidir um jogo para o São Paulo. Ele fez isso contra o Corinthians. Na única derrota do Corinthians em meses, ele foi o jogador que fez a diferença dentro do campo. E eu acho o Lucas ele tem essa capacidade, do elenco do São Paulo, é ele que tem essa capacidade de decisão, a capacidade de ter uma criatividade diferente dentro do campo, de fazer uma jogada diferente. Quando ele liga o motor da moto, como o Celso falou, ele está jogando de moto, quando ele liga o motor na velocidade, eu desconheço um jogador defensivo que possa pará-lo, e mesmo ele com a bola, ele é mais rápido que os outros com a bola. Isso que é incrível, né? Então, para mim, o Lucas é o diferencial do São Paulo. Renan, estamos de volta na TV e também no YouTube. E agora eu quero rapidamente só a resposta, Renan. Em qual elenco você jogaria nesse momento? São Paulo. O Pablo Maia machucou, pô. Curto e grosso. Aí eu jogaria, entendeu? Tem espaço. Entendeu? São Paulo. A gente vai ver os melhores momentos desse 1-0, placar magrinho do São Paulo contra o Novo Horizontino, gol só no segundo tempo, a primeira chance de fato do São Paulo só aos 31 minutos, o torcedor sofreu, mas classificou, Renan, e a gente estava falando um pouquinho dos problemas de criação do São Paulo. Passa em que parte desse problema de criação a gente pode colocar na conta do Zubeldia? Domi, para hoje, assim, a gente não vê mais treino, né? Vocês na imprensa que assistiam tanto treino, todos os treinos, na verdade, quando eu jogava, hoje a gente não vê, hoje a gente não assiste. Hoje, eu do lado da imprensa, eu não consigo ver os treinos, então eu não sei quais são as coordenadas do treinador, o que ele manda fazer. Só que eu achei muito da postura dos jogadores. Ele montou o time exatamente como eu montaria se fosse o Zubeldia, mas eu vi um time estático, um time lento, um time sem criatividade, um time sem movimentação, um time muito estático. Então, isso não passa pelo treinador. Eu acho que, pelo menos eu vejo como impossível o treinador falando, Oscar, fica paradinho aqui, só toca do lado com lentidão. Né? Então, isso aí eu não coloco na conta dele, não. Eu coloco mais na conta dos jogadores. Essa falta de criatividade, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, foi um time mais propositivo, pegou a bola, jogou com mais dinâmica. E aí, apesar da velocidade do Lucas é inacreditável, ele sai muito atrás do Donato e chega muito na frente. Mas olha para o jogador, o da direita, o César, a movimentação, ele errou, ele virou o corpo lá para a lateral do campo, ele tem que marcar o jogador por dentro, ele tem que dar o lado, né? Ele tem que dar a lateral do campo pro Lucas, e ele foi para a lateral e deixou a parte central, deixando no mano a mano com o jogador, que apesar de estar bem, concordo com o Celso, ele estava bem no jogo, é um jogador que ganhou todas as bolas aéreas, mas ele é mais lento, ele fica na cobertura e ele é lento. Então o César também ajudou nessa possibilidade de jogada do Lucas aí.
Perfeito, é muito legal essa sua análise, Renan. Eu amo. A gente tem que fazer sempre isso, mostrar o gol e você falar quem que errou, onde que errou, para a gente ficar de olho, é muito boa. Agora, a gente falou bastante, né, Renan, nas outras lives sobre o Zubeldia, sobre essa pressão, essa classificação, independente do resultado da semifinal, tira um pouco do peso? Dá uma calmadinha, né, Domi? Ele teve uma semana de trabalho, coisa que nenhum treinador teve desde que começou o campeonato, desde que começou a temporada, né? Aí não é culpa dele ter feito uma pré-temporada sem sentido nenhum, na minha opinião, lá nos Estados Unidos, aí não é culpa dele, é culpa da diretoria, né? Mas ele teve essa semana de trabalho, vai ter mais uma agora até a semifinal, né? E dá uma tranquilizada, né? Agora, se você for eliminado para o Palmeiras em casa, né, o Palmeiras jogando em casa, você ser eliminado do Palmeiras, tendo ali um jogo minimamente equilibrado contra o dono da casa, acredito que vai ser muito mais... as pessoas vão entender, a diretoria vai entender de uma forma mais tranquila do que se fosse eliminado hoje para o Novo Horizontino com 55 mil no Morumbi. Aí eu acho que como diz um amigo meu, Leandro Guerreiro, ia azedar o pé do frango do Zubeldia, mas... na circunstância de jogar contra o Palmeiras, no Allianz, fazer um jogo equilibrado e perder num detalhe, que é normal, aí eu acho que a situação dele fica mais tranquila e eu acho que ele achou o São Paulo. Ele precisa encontrar o equilíbrio, mas ele achou a formação ideal para o São Paulo jogar, na minha opinião. À disposição, o Luiz Gustavo talvez volte para a semifinal. É diferente do Pablo Maia, mas pelo menos é um jogador que se posiciona bem, marca bem, tem uma jogada aérea forte, tem liderança, que o São Paulo sente falta. Depois da saída do Rafinha, o Luiz Gustavo vai se transformar no principal líder do elenco do São Paulo. O treinador opta por trazer o Alisson para primeiro volante. Já é diferente. Alisson só que ele, além de não ter a capacidade de perseguição do Pablo Maia, apesar de ser um ótimo marcador e talvez ser junto com o São Paulo, com o Alan Franco, jogadores mais consistentes do São Paulo nos últimos anos. Alan Franco caiu essa temporada, o Alisson no passado machucou, mas para mim ele foi o melhor jogador do São Paulo no título da Copa do Brasil. Ele obriga o Zubeldia a colocar um segundo jogador de meio de campo muito diferente. O Alisson tem um passe de qualidade, o Marco Antônio é passe curto, o Alisson finaliza de fora da área. O Marco Antônio não finaliza de fora da área. O Alisson chega dentro da área com mais facilidade que o Marcos Antônio. O Marcos Antônio tem mais dificuldade, mas é um jogador formiguinha. Encosta, toca a bola, sai, aparece, toca a bola, com muito menos capacidade de marcação. Então você tem um impacto em tudo que passa, desde a saída de bola do São Paulo, até como a bola chega aos jogadores de frente. Exato. A gente viu no primeiro tempo, por exemplo, um Caleri muito isolado. Sim. Porque havia ali literalmente um vão, não de jogadores, mas de ideias. E ninguém se ressente mais que ele desse tipo de situação. Exatamente. Agora, isolado, mas vou te falar também, o Lucas é um negócio impressionante. Esse gol, assim... Cara, o Lucas é uma coisa... O gol é 80% do Lucas, né? Não, e assim, mesmo no primeiro tempo, para mim foi um primeiro tempo bastante criticável do São Paulo. Todas as estocadas ali, né, os espasmos de futebol eram o tempo todo com o Lucas, né, exigindo que os adversários fizessem falta. Aquele arranque que você nem espera já de um jogador da idade do Lucas e que desde que ele chegou, ele faz o tempo todo. Então o Lucas é um negócio impressionante para mim, né, o desempenho, quanto ele consegue. Ok, ele teve sim no ano passado um momento de queda de rendimento, mas acho que também é normal. Agora, é um jogador completamente diferente. Tem uma coisa também, não vai dar para o Zubeldia utilizar o trio o tempo inteiro. Não dá para utilizar o Oscar e o Lucas o tempo inteiro. A gente sabe que ele vai ter de balancear a carga de uma temporada com um calendário tão pesado para o São Paulo. Então o Luciano vai estar por ali e vai receber as suas chances também. Até porque a gente vive esse calendário irracional, né? Poucos jogos no começo do ano e quando começa vem aquela avalanche e não para mais. Então, naturalmente vai ser assim. E o que eu acho legal no lance, assim, até para reforçar uma coisa que eu disse no começo, o Oscar e o Lucas, eles jogaram juntos no Sul-Americano Sub-20 em 2011. Classificava para os Jogos Olímpicos naquela ocasião. Então, assim, o entendimento, embora sabe, eles já estivessem, assim, tem origens também dentro do São Paulo, então eles... Cara, assim, um sabe como funciona o outro. O Oscar dá esse passe porque ele tem absoluta certeza que o Lucas vai chegar nessa bola. Então, assim, se é outro jogador no lugar do Lucas,
ele não arrisca esse passe. E o jogador também não chegaria. E o jogador também não chegaria. Então é aquela coisa da formação das relações dentro de um time e entre jogadores inteligentes, que é uma coisa difícil de obter no futebol e que só jogadores... Porque para o futebol brasileiro, são 2 fora de série. No futebol mundial, claro que eles já têm hoje um outro patamar. Mas no futebol brasileiro são 2 fora de série. Então você tem que ter maneiras de que isso se note em campo e de que isso possa funcionar. É isso, torcedor do São Paulo. Depois de Palmeiras, Corinthians e Santos, agora o São Paulo também confirmou a sua vaga nas semifinais. Vai encarar o Palmeiras no Allianz Parque, em jogo único na semifinal. Que choque rei teremos. E do outro lado, Corinthians e Santos farão a outra semifinal. Gente, espetacular. Uma reta final de Paulista, como há muito tempo a gente não via. 6 anos que os 4 grandes não chegavam nas semifinais, desde 2019. Ou seja, está muito em aberto, não dá para dizer quem vai ser o campeão paulista. O São Paulo, que talvez dos grandes de São Paulo, né, desses 4 times das semifinais, fosse o mais desconfiado, né? Com mais desconfiança. Que a gente imagine assim, será que o São Paulo está jogando um futebol a pleno a ponto de ser campeão? Muda completamente a partir de agora. A gente está falando de um jogo único na casa do Palmeiras, é verdade, em que o Palmeiras, até por isso, imagino como favorito, e também porque tem mais qualidade, eu acho, né? Um pouco mais de consistência. Realmente o São Paulo oscilou mais do que o Palmeiras, apesar de toda a crítica que foi feita ao Palmeiras, né? É curioso isso, né? A gente está chegando agora numa semifinais em que o Palmeiras acaba se tornando favorito diante de um São Paulo que chegou a encantar em algum momento da temporada, mesmo que rapidamente ali naquele jogo contra o Corinthians, e depois o Zubeldia meio que se perdeu um pouco nas suas escolhas, na sua gestão física, talvez não escolheu adequadamente os jogos para colocar titulares ou reservas, deu pouca chance para meninos da base, foi muito pressionado por isso. Aquela excursão em Brasília lá foi muito ruim, com os empates diante da Inter de Limeira, do Velo Clube, com atuações muito frágeis, assim, né? Diante daquilo que a gente imaginava, com o quarteto fantástico, né, e tal. Pois bem, o Zubeldia rapidamente, também com os acréscimos aí do Wendel que chegou, mas especialmente fixando ali o Enzo Dias como titular, o Cédric na lateral direita, ele começou a entender de que ele precisava mudar inclusive o sistema, e foi corajoso, tá? Eu acho que esse reconhecimento a gente precisa fazer. O Zubeldia, ele entendeu durante a competição que ele precisava adotar um sistema diferente, e um sistema completamente diferente daquilo que vinha sendo utilizado e também do que todo mundo queria, que era os 4 jogadores de frente, o Oscar, Lucas, Luciano e Caleri. Ele saca o Luciano, ele adota um sistema com 3 zagueiros, que é histórico, clássico, tradicional, maravilhoso, fantástico no São Paulo, multicampeão, mas não é sempre que você consegue fazer isso funcionar, porque você depende de atletas para isso, de características necessárias para isso. Ele adota esse sistema de 3 zagueiros e a partir daí o São Paulo busca uma consistência maior. O jogo de hoje contra o Novo Horizontino, ele era bem difícil, tá? E eu coloquei em todos os confrontos de quartas de final como jogo de maior risco para o grande, no caso de São Paulo. Acho que o Santos teria facilidade, ou melhor, não teria tanta dificuldade contra o Bragantino, e isso aconteceu. Palmeiras passaria pelo São Bernardo, aconteceu. Corinthians diante do Mirassol. São Paulo e Novo Horizontino, eu não disse que o São Paulo não classificaria. Eu entendi o jogo de maior risco dos times do interior. O Novo Horizontino é muito boa equipe, uma equipe chata de jogar, que não fica só se defendendo, mas ao mesmo tempo ela tem um sistema que espelha o São Paulo, ou o São Paulo espelhou o Novo Horizontino, mas não foi exatamente isso, porque o São Paulo já vinha adotando esse sistema 2 jogos antes, e o Novo Horizontino utiliza esse sistema já há algum tempo. Então, foi um duelo tático, um espelho tático que a gente viu no campo, né, com o 3-5-2 das duas equipes. O Rafael Donato e o César Martins, especialmente, né, e o Patrick junto, que fazem os 3 zagueiros ali do Novo Horizontino, e aí ele espeta os alas, né, o Rodrigo Soares e o Patrick Bray, mas ao mesmo tempo, ele quando se defende com uma linha de 5, natural, porque aí ele tem volantes ali também, o Jean Irmer, o Matheus Friso é muito bom jogador. Olha, que meio-campista interessante para ser observado por outras equipes, assim, porque ele é dinâmico, ele tem velocidade, não é só um meio armador mais posicionado, ele busca o jogo e buscou armar o jogo para o Novo Horizontino em algumas oportunidades. O São Paulo teve muitas dificuldades para entender o jogo ainda no primeiro tempo.
não conseguia chegar, a bola não chegava nos atacantes, o Oscar um pouco mais pela esquerda, o Lucas mais centralizado, o Caleri lá na frente, mas a defesa do Novo Horizontino não deixava chegar, e em contrapartida, os caras buscavam o ataque em alguns momentos. Nada demais também, né? O Rafael fez uma defesa num chute a média distância, um chute legal e tal, mas o Rafael pegou com certa facilidade. Demais a gente não viu tanta coisa. O que aconteceu foi num vacilo ali da defesa, em que o Alisson acabou ficando com a bola na frente do goleiro Ayrton, e aí ele tenta tocar para o Caleri numa assistência que funciona no segundo tempo do Lucas, né? É um passe lateral ali para o Caleri, quase sem goleiro fazer o gol, mas aí rapidamente é interceptado pela defesa. Se o Alisson poderia ter chutado ou não, eu preciso dizer aqui que o Alisson fez um partidaço. O que tá jogando o Alisson, cara? Ele ficou um tempo parado por conta da lesão, a gente sabe disso. Ele perdeu seu parceiro de novo, né, por algum tempo, que é o Pablo Maia. Entrou no seu lugar o Marcos Antônio no jogo. E ele teve que fazer a função um pouco mais recuada. E teve que se desdobrar nesse sentido contra um time que, estamos falando aqui, tem todas as suas virtudes. E o Alisson foi impressionante, cara. Ele tem essa jogada, né, em que ele aparece na área para finalizar, e eu já acho mérito por conta disso. A gente está falando de um 5 que marcou, correu, ele faz isso, ele cobra uma falta no lance polêmico que a gente vai falar a respeito, a bola explode no travessão, ele faria um golaço, e ele, cara, ele tem uma construção de jogo, aquele passe por elevação, assim, cobrindo a defesa, quebrando a linha, né? Pegando o jogador desprevenido. Ele tá jogando muito, tá na pré-lista do Dorival Júnior para a seleção brasileira. Não tô achando nenhum exagero esse tipo de coisa, porque o Alisson na posição é hoje dos melhores do Brasil. Ele jogou demais, na minha opinião. E aí, como eu falei, né, os três zagueiros, o Ferrarese, que às vezes faz lateral para o Cedric avançar um pouco mais, mas ele, na verdade, ele não avançou tanto assim, fez alguns cruzamentos e tal, os cruzamentos não foram tão efetivos do São Paulo nesse jogo, o próprio Enzo Dias na esquerda, os três zagueiros com o Arboleda e o Alan Franco, né? O Alan Franco mais à esquerda, não o Sabino, com o Arboleda centralizado, e o Ferrarese à direita, porque ele faz muitas vezes a função de lateral. O Alisson, Marcos Antônio e o Lucas, na frente o Caleri e mais o Oscar, né, pelo lado esquerdo. Esse foi o time do São Paulo. Depois entrou o Bobadilha na do Marcos Antônio, o Ferreirinha na do Oscar, o Wendel na do Enzo e o André Silva na do Caleri. Foram as trocas aí que o Zubeldia acabou fazendo no jogo. Vem o segundo tempo, o pessoal fala de um zum ali, né, e tal. Eu acho que era mais tensão do que qualquer outra coisa. Mais uma vez a torcida do São Paulo se fez presente, lotou Morumbi para apoiar o time, e aí no final do primeiro tempo o Zubeldia vai lá, né, para cima da Edna, acaba tomando um cartão. O que normalmente acontece, né? A Edna tem... assim, eu gosto da Edna, de verdade. Acho ela uma figura importante no futebol. Acho que ela consegue muitas vezes se fazer respeitar, mas ela é um pouco para-raio, assim, né, cara? Putz, cara, os jogos que ela apita, assim, normalmente, até concordando ou discordando de alguma decisão, né? Normalmente dá um bolinho, dá uma reclamação, dá uma discordância. Os caras reclamam muito da Edna, e eu acho que isso já torna a arbitragem dela complicada, mas ela se atrapalha em alguns momentos. Porém, eu preciso dizer que no gol do São Paulo, eu não vi nada demais, tá? Eu não vi nada demais. Eu vi muita gente reclamando que houve falta na origem, e a gente tem que considerar duas coisas aqui. Primeiro, a falta por si só, na frente do Bandeira. E aí, não é questão de terceirizar, é questão de você trabalhar em equipe. No momento em que o árbitro ele faz a diagonal, como a gente chama, né? Que ele faz a diagonal do campo acompanhando a bola por um lado, mas já se posicionando para daqui a pouco ter um contra-ataque ou então perceber para onde a bola vai, ele não fica muito próximo, até por contar com os seus auxiliares. Aquele lance ali é do Bandeira. Se o Bandeira faz aqui, ó, sacode a bandeira e marca a falta, a Edna não ia nem pestanejar. Ela ia voltar lá e marcar a falta. Então é muito comum você estar preocupado com outras coisas, você está preocupado com o lançamento que daqui a pouco o cara vai dar e tudo mais, e você sabe que ali aquele lance está sendo observado pela arbitragem, pela tua equipe, eles são árbitros também. E aí no momento em que há uma falta, uma suposta falta na frente do árbitro assistente, e ele manda o jogo seguir, a árbitra que está um pouco mais para cá pensa o seguinte: bom, segue o jogo, mas vamos analisar o lance em si. Não foi falta, gente. Eu, pelo menos, não marcaria falta. Eu acho que é interpretativo, pode ser que alguém entenda como falta, vou abrir esse leque aí, tudo certo, mas eu acho que tem um toque nas costas, e o Vagninho, que entrou no segundo tempo, se joga.
se joga. O Enzo Dias está na marcação ali, o braço nas costas, ele não, na minha opinião, não representa carga. Ele tá ali no contato, o cara cai e ele rouba a bola. Toca pro Oscar. O Oscar tá um pouquinho à frente da área, da intermediária defensiva do São Paulo, e aí ele dá um passe maravilhoso.